ao vivo. Nós estamos, então, no capítulo 6 da obra Nos Domínios da Mediunidade, Psicofonia Consciente. E nós viemos fazendo uma primeira leitura, aonde um espírito foi trago à sala, né, de tratamento, à sala mediúnica, carregado por 3 guardas espirituais. Ele foi aproximado da médium Eugênia, uma médium consciente, uma médium que tem uma sensibilidade muito grande, e no finalzinho do nosso estudo, nós paramos justamente naquele ponto onde diz que Eugênia, a alma, afastou-se do corpo físico, né, a questões de centímetros, enquanto o espírito sentava-se rente a ela e debruçou sobre a equipagem mediúnica a maneira de uma pessoa debruçar-se na janela. Então, ele usa uma metáfora interessante para a gente entender como que é a incorporação mediúnica. É uma transmissão de pensamento, sim, mas há uma acoplagem em certos equipamentos que ligam espírito médium. Há uma sincronicidade, por exemplo, dos órgãos, né, de todos os sistemas endócrino e neurológico, para que se transmitam também sensações, para que se transmitam também uma série de mudanças biológicas durante a manifestação mediúnica. Nós, escutando ontem um trabalho a respeito da grande pesquisa feita por William Crookes, ele, ele fez uma série de pesquisas científicas com a médium Florence Cook e com o espírito de Kate King. E a médium, ela se prestava a todas as investigações científicas durante o trabalho de materialização. Então, ele pesava, media, retirava sangue, acompanhava o batimento cardíaco enquanto ela estava em transe. E um espírito que estava materializado, ele sofria uma série de diferenças à medida que essas experiências científicas eram feitas. Então, ora ela se materializava com tamanho, ora ela se materializava com peso, o que nos mostrava que não havia como ser uma fraude. Não era uma pessoa que surgia, né, do nada, apresentando-se como espírito. Era uma construção ectoplásmica que estava sofrendo variações pelas experiências científicas que ele fazia. E se a gente for pegar esses grandes estudiosos do espiritismo, como ou melhor, da parte científica do espiritismo, como César Lombroso na Itália, ele que a princípio debochou dos fenômenos espíritas, ele chegou a um ponto de se desculpar, porque quando ele pesquisa aquilo a fundo, ele tem a plena convicção da veracidade dos fenômenos. Então, se às vezes nós temos um quadro mediúnico e não estudamos com essa abordagem, talvez a dúvida nos assalte. Talvez a gente fale assim, mas é uma coisa tão sutil que não me parece real, porque a gente está na superficialidade do entendimento. Necessário é que a gente estude a fundo. E o que a gente vem falando em todos os capítulos até aqui, que eu acho importante desta obra, é a visão partida do mundo espiritual. É a análise que os espíritos estão fazendo do trabalho mediúnico. Então, André Luiz faz uma observação sobre essa metáfora do espírito debruçar-se sobre o médium. Ante o quadro, diz André Luiz, recordei as operações do mundo vegetal em que uma planta se desenvolve à custa de outra, e compreendi que aquela associação poderia ser comparada a sutil processo de enxertia neuropsíquica. A gente vê isso muitas vezes, né, na botânica, quando você tem uma planta, você faz um corte no caule, coloca outra naquele corte para que ela se desenvolva a partir do caule e dos nutrientes que a primeira, né, se alimenta. Então, ali você faz uma enxertia da biologia. E, nesse caso, ele fala de uma enxertia neuropsíquica, porque o espírito, quando ele se debruça sobre o médium, ele vai respirar o fluido vital do médium.
Então, ele vai ter um aclareamento mental, uma percepção maior da realidade. Imaginemos alguém que está dentro de uma água, então não escuta, não vê com clareza, e por alguns instantes ele vai emergir dessa água. Nesse momento, ele tem um período de lucidez, um momento onde ele é facultado revigorar as próprias atividades, até mesmo mentais, porque a mente auto-obsessiva, auto-hipnótica, sofrendo por diversos processos, está conturbada. E naquele momento ele consegue pensar com clareza. Lembremos, havia 5 anos que ele estava se alimentando através de uma ex-companheira sua, das suas sensações, da sua alimentação, de toda a sua, do seu fluido vital. Então, a partir do momento que ele é retirado, ele entra em profunda perturbação. Ele não tem uma adaptação à vida espiritual. Então, ele precisa do chamado choque anímico, da incorporação ao médium, para restituir-lhe a clareza mental. E aí começa a acontecer o processo da comunicação. Fala para nós, André Luiz. Suspiros de alívio desprenderam-se do tórax mediúnico, que por alguns instantes, por instantes, se mostrara algo agitado. A presença dele nervoso, porque estava cego, surdo, sem ver o que o movia. Então, naquele estado de ansiedade, de euforia, transmite a médium de imediato esse estado. Após a incorporação, respirando o equilíbrio dela, naturalmente ele começa a se aliviar. E aí vem uma particularidade. Observei, diz André Luiz, que leves fios brilhantes ligavam a fronte de Eugênia desligada do veículo físico ao cérebro da entidade comunicante. Então, do cérebro perispiritual, haviam fios que iam à fronte de Eugênia fora do corpo físico, também ligada ao equipamento mediúnico. Havia uma ligação como se fosse uma ligação elétrica partindo dele, do comunicante, de Libório dos Santos, ele vai falar o nome, que ia à fronte de Eugênia fora do corpo físico, e ela automaticamente ligada ao corpo físico dela, equipamento mediúnico. Tarcísio, Oi, essa mediunidade, ela é consciente, né? totalmente. E como que fica, depois disso tudo, a memória do médium? Como que Nesse isso se caso, dá? nesse caso, ela vai ter a memória instantânea da comunicação. Porque como a ligação da mente comunicante ao cérebro dela, fora do corpo físico, lembra que a gente um pouquinho atrás estudou que o pensamento é uma energia. E o cérebro tem a capacidade de decodificar a energia em palavras, em ações, em atitudes. Então, o que que acontece? Ele pensa, joga lá na mente dela, fora do corpo físico, a energia. A mente dela decodifica em palavras e transmite para o corpo físico. Então, ela arquiva na memória imediatamente. É diferente do médium inconsciente. E esse nós vamos ver 3 capítulos para frente. Então, nesse caso, ela tem consciência de todo o pensamento que o espírito tem e arquiva na memória. Então, às vezes, o médium inconsciente fala assim: ah, mas eu não tenho muita certeza da comunicação. É porque ele não está habilitado para o trabalho. Se ele é consciente, ele tem toda a memória da comunicação. E a memória depois, pós-trabalho, como que fica? A lembrança. Ela vai permanecer intacta. Aí a gente vai falar assim: ah, mas eu não consigo lembrar de tudo. Por quê? Imaginemos um sonho. Nós lembramos do sonho por inteiro? Às vezes a gente lembra de fragmentos, de partes mais importantes, ou às vezes nós mesmos colocamos imagens nas sensações do sono,
porque a gente não tem o hábito de, às vezes, acordou à noite, o sonho está fresco, e anotar aquele sonho. Aí dorme mais um pouco, de manhã já nem lembra mais. Vai se perdendo essa memória. Ela desce para o inconsciente. No caso da comunicação mediúnica, não é diferente. No momento, você tem todas as particularidades, como se fosse um sonho que te despertasse à noite. Então, ali você lembra de tudo. Mas, com o passar do tempo, essas lembranças caem para o inconsciente. Aí você vai lembrar de fragmentos, de pedaços, de frases. Por isso que a avaliação deve ser feita sempre depois da reunião mediúnica, enquanto a comunicação ainda está, de certa forma, mais presente no consciente. Se um médium desequilibrado faz 4, 5 trabalhos, ele não tem lembrança de nada. Porque aí ele começa a misturar a sensação de um com a comunicação de outro, com a vida do outro, com a tristeza dele, e faz uma miscelânea muito grande. Por isso que a gente precisa fazer esse estudo primeiro da personalidade, saber quem eu sou, meus valores, meus gostos, toda a minha radiografia da minha sensação, para quando passarem as correntes mentais eu identificar e não ter aquela necessidade de fazer 2, 3, 4 trabalhos mediúnicos. Tem médium, né? Eu frequentei um trabalho que certa vez era 1h30 de trabalho. Na primeira hora, apenas 2 médiuns trabalharam. E cada um haviam feito 6 trabalhos. Eu ficava numa espécie de anotação dos trabalhos, passa as frases mais importantes, um resumo da reunião, que era muito comum na época, e fiquei pensando depois aqui, falei, meu Deus, e na avaliação? Imagina que um médico fala assim, você fez 6 trabalhos. Como que ele vai se avaliar? Que tipo de experiência que ele vai passar? Ele já não sabe nem é o que é a própria mistificação sendo colocada em prática. A vontade de ajudar os outros, criando trabalhos e se perdendo no campo mediúnico. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. O médium fez um trabalho, ele precisa de um tempo para que aqueles fluidos que ficaram ali devido a essa ligação possam ser espargidos. E a espiritualidade só vai usar ele novamente se não tiver outro recurso. Se houver alguma coisa extremamente necessária. Ah, nós somos um grupo de 4, nós temos 1h30, cada um faz 2, 3 trabalhos, sem problema. Agora, eu pegar 2 pessoas e cada uma fazer 6 trabalhos em 1 hora, é um desequilíbrio. E quando você fala isso na avaliação, você está obsidiado. Então, a gente precisa ter essa clareza. Não é uma coisa tão simples. Olha a mecânica que está fazendo, né? O espírito chega, debruça, o espírito do médium afasta, formam-se ligações. Tudo isso gera impressões, que vão gerar memórias, que precisam ser avaliadas. Agora, se eu faço um trabalho a cada 5 minutos, e eu lembro que o médium ainda me criticou, falou assim, não, eu faço mesmo, porque os espíritos estão aí, ninguém recebe, quer dizer, ainda criticou a disciplina que a gente queria que fosse colocada em prática. E porque eu lhe dirigisse um olhar interrogador, de interrogação e estranheza, Aulus explicou prestimoso. É o fenômeno da psicofonia consciente ou trabalho dos médios falantes. Embora senhorando-lhes as forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela. Não tem esse negócio de médium socar a mesa, de médium gritar, de médium falar palavrão. Isso é desequilíbrio do médium. Ah, mas a gente aprendeu que tem que dar vazão. Antigamente nós tínhamos reuniões de desenvolvimento mediúnico, um termo que nem se usa mais. E o que a gente aprendia? Eu passei por isso. Tudo que você sentir, põe para fora. Depois, você vai começar a controlar. É válido no início? É, porque você vai quebrando a sua timidez. Mas como você tem esclarecimento, e a gente está fazendo isso através dessa leitura, você tem que entender que mesmo que o espírito, nesse momento, ele se acople, ele tome conta do seu mundo sensório,
Nada que ele vai falar, fazer ou pensar vai ser expresso antes que você, médium, raciocine. Vai passar pelo seu pensamento. Então, o espírito quer falar uma palavra chula. Ela passa pelo seu pensamento e você troca por uma equivalente sem perder a própria comunicação. Agora, o Tá. que que... Oi, Rita. Não é muito diferente de quando você não está na reunião mediúnica conversando com uma pessoa, um encarnado conversando com um encarnado. A questão é equilíbrio mesmo, sempre é um equilíbrio que você tem que ter de não entrar, vamos dizer, você está conversando com uma pessoa e ela está desequilibrada, se você fica desequilibrada junto com ela, Pois é, que entendeu? Eu benefício que você vejo a pode reunião mediúnica prestar? muito assim, a gente não tem que imaginar que você está conversando com, sabe, com ninguém diferente. Tanto faz encarnado ou desencarnado, a situação é a mesma. É a mesma pessoa, né? O fato de estar encarnado ou desencarnado é apenas uma dimensão de vida. E se Isso, você sintonizar com a pessoa, você não está apto a prestar nenhum auxílio. A pessoa chega reclamando, ou num ritmo muito ruim de vida, de pensamento, num pessimismo muito grande. Você tem que ser a contrapartida, escutar até o limite que aquilo também não te ofenda, nem fira a própria sensibilidade, e colocar uma proposta. Agora, se o médium não tem um comportamento normal, ele é uma pessoa agitada, ele é uma pessoa neurologicamente desequilibrada. Quando ele sente aquele ímpeto de socar, ele soca, porque ele faz isso na vida. Quando ele tem hábito de palavras de baixo escalão e o espírito emite aquele pensamento, como é do hábito dele falar, ele não consegue se policiar. Então, ele é um veículo desordenado das comunicações inferiores. Aí, se um médium está falando palavrão, você tem que chegar para ele e falar assim, meu amigo, primeira coisa, primeiro precisa se educar, para depois instrumentalizar a espiritualidade. Porque você, senão você vai descer ao nível do sofredor e não vai estar em condições de lhe prestar socorro. Então, ele pode chegar e falar a maior asneira possível, e o médium vai colocar para fora aquilo que pode e que deve ser colocado. Assim também são os tipos de orientação que se fazem. Às vezes, nós vemos pessoas que observam algum tipo de orientação que a espiritualidade mostra e que não pode de imediato ser colocado para fora. Imaginem vocês quantas coisas Chico Xavier sabia e não tinha com quem conversar, porque ele tinha contato direto com a espiritualidade superior. Aí hoje surge pessoas que contam esses casos e a gente não pode nem comprovar que estão certas, nem que estão erradas, porque não tem outras fontes que justificam, e ao mesmo tempo ele não está aí mais para confirmar. Mas aí disseram que ele via isso, que ele via aquilo, que ele tinha noção disso. É a presciência que é comum, é o conhecimento do futuro, o conhecimento do passado. E ele tinha que segurar e colocar para fora apenas as coisas que eram de importância. Muitas vezes ele não respondeu perguntas. A pessoa chegava para ele fazer uma pergunta, não é que ele não sabia, é que ele dosava até mesmo o limite daquilo que ele poderia conversar. Porque qualquer coisa que ele falasse, mas foi Chico Xavier que falou, dava-se um crédito absoluto. No nosso caso aqui, ela controla o espírito, a quem se emana pela corrente nervosa. Então, esses fios que estão ligando o cérebro dela, fora do corpo físico, ao cérebro do comunicante, estão ligados direto no sistema nervoso, através da qual a nossa irmã estará informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda a dizer. Então, ele vai falar alguma coisa, ele pensou, já passou no pensamento dela. E ela faz o filtro. Não, isso aí ela pode repetir. Ele falou algo, não, isso eu não vou falar, segura aquela energia. Aí que o espírito fala na reunião mediúnica, eu estou preso, eu não consigo expressar o que eu penso, porque ele está sendo filtrado. Ele está dentro de um trabalho sério.
Aonde ele chega, faz o que quer, fala o que quer, age da forma que quer, não é um trabalho que haja controle, que expõe o médium a situações ridículas. Efetivamente, apossa-se ele temporariamente do órgão vocal de nossa amiga, apropriando-se de seu mundo sensório, conseguindo enxergar, ouvir e raciocinar com algum equilíbrio por intermédio das energias dela. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade. Então, ela dá a ele uma certa liberdade, mas é uma liberdade controlada. E esta mediunidade é a mediunidade mais comum, é aquela que nós vamos encontrar dentro da casa espírita, principalmente nos trabalhos de desobsessão. Esses médiuns que dizem que estão totalmente inconscientes, na verdade, muitos têm medo de ser avaliado. O médium inconsciente tem a mesma responsabilidade do médium consciente, e ainda mais, porque ele vai ter uma expansividade maior. Nesse caso, Eugênia, aparentemente, é uma pessoa extremamente habilitada ao trabalho mediúnico. Ela tem o controle da comunicação, ela doa o campo que precisa para que ele tenha uma abertura para conversar e, ao mesmo tempo, segura as expressões infelizes que ele cria. Pela corrente nervosa, ela conhecer-lhe-á as palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele percutem sobre o pensamento como verdadeiras marteladas. É aquilo que a gente falou, o pensamento é uma energia, parte da mente. Então, quando essa energia é gerada nele, é transmitida a ela, os dois têm a mesma noção daquilo que foi gerado, e ela libera ou não para que o órgão vocal transmita. Isso é muito rápido, talvez a gente, trabalhando mediunicamente, não tenha a noção que está acontecendo toda essa volta, todo esse caminho. Mas é importante para a gente fazer essa radiografia para ver o quanto somos responsáveis. Qual que é o meu papel durante a comunicação? Aí a gente pode pensar assim, poxa, mas aí é difícil, porque se é o mecanismo do pensamento dele, e ela está captando, vai gerar conflitos de ideias, vai gerar dúvidas, e ele vai tocar justamente nesse ponto. Pode-se, assim, frustrar-lhe qualquer abuso. O espírito manifesta com austeridade, com vontade de gritar. O médium tem como segurar? Tem. Com vontade de bater na mesa, tem como segurar? Tem. Tem a história da casa espírita que os médiuns quebravam as mesas na reunião mediúnica. Fizeram uma, duas, três. Na quarta vez, o presidente fez uma mesa de concreto e colocou na sala mediúnica. E ninguém mais bateu na mesa, porque se batesse, quebrava a mão. Então, o que que eles querem com isso? Isso é necessidade de valorização, de chamar atenção, de colocar a mediunidade num quadro como se ela fosse para impressionar as pessoas, de fazer dela um teatro. Eu já vi médiuns que, quando iam trabalhar mediunicamente, gritavam, se sacudiam todos. São particularidades do instrumento, do médium. Às vezes, desequilíbrios neurológicos, são tiques nervosos, são cacoetes. Eu me lembro, há pouco tempo, assistindo um seminário do Divaldo, ele conta que num país que ele frequentou, era comum, quando os médios estavam trabalhando mediunicamente, encerrava a comunicação, eles tinham que arrotar para colocar os fluidos para fora. E isso tornava um ambiente muito agressivo. Então, são hábitos das pessoas, não tem nada a ver com a comunicação. O espírito ele vai manifestar, ele tem que ter liberdade para falar, controlada pelo médium, liberdade para expressar, controlada pelo médium. E aí, nesse exercício de purificar o trabalho mediúnico, nós vamos encontrar uma clareza maior da ideia do espírito.
quando a gente se presta a não querer exibir e, ao mesmo tempo, né, fazer uma transmissão honesta, a comunicação alcança uma confiabilidade maior. Nós conseguimos pesquisar e entender a essência que trouxe aquela entidade, aquela casa, como vai acontecer dentro dessa comunicação, que gastou 2 capítulos inteiros. A gente está estudando primeiro o processo, como que o médium faz para trabalhar, e logo depois, o capítulo 7, a doutrinação. Vamos ver aqui onde é que a gente parou. Qualquer abuso, né, fiscalizando-lhe os propósitos e expressões, porque se trata de uma entidade que lhe é inferior. Pensa nisso. Imagina uma criança tomando conta de um adulto. Pode dar certo? Esse espírito é um espírito inferior. Quem tem ascendência moral sobre ele? Quem não está no mesmo nível. Quem teve a oportunidade de assistir aí o filme do Divaldo, nós temos um caso interessante que é retratado no filme, que é a doutrinação daquele paciente que morreu por descaso do médico. E ele vai falando, vai colocando que ele queria matar o médium, o médico, ele queria vingança, ele foi esquecido, ele foi deixado de lado porque ele estava sujo. E o doutrinador trava uma briga com ele ali. Começa a falar, não, você não pode fazer isso, que isso. Até o momento que o doutrinador já não tinha argumento, né? Fala assim, né? Agora você vai afastar e eu tenho ascendência moral sobre você. E o espírito acaba expondo, né? Que ascendência que você tem? Você é um alcoólatra. Você antes de vir para cá estava embriagando. E o espírito estava com a razão. O Divaldo conta isso na sua vida e o filme retratou essa passagem. Para que a gente tenha um certo controle, é necessário ter ascendência. O espírito inferior chega. Se você moralmente, não é socialmente, não é se expressar de forma superior, palavras rebuscadas, palavras que ninguém conhece, você tem que ter ascendência moral, fluídica, magnética, para que eles acalmem, para que eles entendam o propósito. E por isso que a Eugênia controlava ele com facilidade. Era um médium moralizado. Então, o espírito inferior chegava, queria fazer tudo, ela controlava e colocava para fora apenas aquilo que realmente podia ser colocado. Então, ele coloca para nós a entidade que ele é inferior pela perturbação e sofrimento em que se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se se quiser lhe ser útil. Então, se a gente estiver no mesmo nível da entidade, seja médium, doutrinador, temos como ajudar. É como a Rita colocou lá atrás. A pessoa chega com problema. Se você falar, não, você está com esse problema, eu tenho um que é maior que o seu, ó, eu também tenho isso. Você perde a função de ajudar. Nós vemos isso muito no atendimento fraterno. A pessoa chega com um problema, aí a gente nem escuta o problema dela e quer ter um problema maior do que o dela, achando que isso vai consolar a pessoa. E, na verdade, não vai. Pelo contrário, isso vai causar na pessoa o quê? Uma certa repulsão. Eu vim aqui buscando ajuda e, infelizmente, não estou encontrando nada. O espírito em turvação é um alienado mental, requisitando auxílio. Ele contou a história dele na semana passada. Era um jovem que desencarnou numa festa, que se permitia excessos, que foi para o mundo espiritual inadaptado a qualquer ideia de vida, e que naquela necessidade que ele tinha de fome, de sede, de sensações, ele lembra daquela mulher que ele tinha um sentimento, e ela na saudade, né, no desejo que ele estivesse presente, imanta ele como um imã, uma limalha de ferro, e ali ele começa a se alimentar por ela, ele começa a ter uma certa lucidez, através dela retirada, ele é um alienado mental. Ele não está adaptado em nada à vida espiritual. Então, quando ele incorpora no médium, ele recupera um pouco da lucidez. Mas ele é uma pessoa que precisa de muitos cuidados. Nas sessões de caridade, qual a que presenciamos, o primeiro socorrista é o médium,
que o recebe. Mas se esse socorrista cai o padrão vibratório do necessitado que lhe roga serviço, há pouca esperança no amparo eficiente. Dever do médium. Já viu aquele médium que está lá, né? Ai, gente, eu estou sentindo uma coisa muito ruim, me ajuda aí. Levanta e vai embora. Porque ali ele não está pronto para trabalhar. Ele tem medo. Se a espiritualidade selecionou entre os quatro dessa reunião Eugênia Médium para receber essa entidade, é porque a espiritualidade, observando, conhecendo o seu procedimento, a sua potencialidade, sabe que ela tem condições. Aí aproxima dela, ela, não, recebe você aí, eu não estou conseguindo, não. Eu estou com medo dessa entidade. Então, não estão prontos. Então, não é um trabalho de desobsessão, é um trabalho experimental. No trabalho de desobsessão não há erros. A espiritualidade não se equivoca. Nós aproximamos o suicida de fulano, mas não era de ciclano. Não existe isso. Aproximou-se porque há recursos para ser trabalhado. Se não está sendo, há uma falha que precisa ser investigada. Essa falha pode ser do grupo, pode ser que o pensamento de todos não está se conectando, pode ser uma falha do médium, pode ser que o médium tem mais medo do que vontade de ajudar, que ele não tenha conhecimento bastante da importância do seu papel ali dentro. E aí, infelizmente, nós não vamos encontrar o êxito. O médium, pois, quando integrado nas responsabilidades que esposa, tem o dever de colaborar na preservação da ordem e da responsabilidade na obra de assistência aos desencarnados, permitindo-lhes a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. Essa partezinha desse parágrafo devia estar na porta da sala mediúnica. Quero trabalhar mediunicamente. Então, leva essa frase para casa e medita nisso profundamente. Você precisa dar abertura até o ponto que essa manifestação não colida com a harmonia. Não crie desconforto. Não exceda o limite que perturbe os outros. É um equilíbrio. Então, Hilário alegou: nesses trabalhos, o médium nunca se mantém a longa distância do corpo, porque uma coisa é a gente vendo, outra coisa são os espíritos. Eles estão observando o quê? Que Eugênia estava afastada do corpo físico a questão de centímetros. Então ele pergunta: será que nesses trabalhos mediúnicos o médium nunca se afasta? Isso aí, gente, depende muito. Primeiro, ela é um médium de psicofonia consciente. Então, ela tem que estar próxima ao corpo pelas particularidades da sua questão mediúnica. É diferente de um médium de desdobramento, de um médium inconsciente, que tem uma liberdade maior. Divaldo Franco conta que em algumas palestras que ele fazia, estimulado pelos espíritos, principalmente por Amélia Rodrigues, quando ele falava sobre Jesus e contava as histórias que geraram o livro Primícias do Reino, ele tinha a liberdade, fazendo a palestra, de contar quantas pessoas estavam assistindo. Então, os espíritos usavam parte dele ali, da parte vocal, do pensamento, e ele expressava uma certa liberdade, sabendo que estava custodiado por espíritos superiores. Ele também conta nas suas experiências que, estando psicografando na Mansão do Caminho, na reunião mediúnica, ele tem plena liberdade de conversar com todos os espíritos que estão trabalhando na reunião, com os mentores dos médiuns, com os comunicantes. Então, há uma liberdade maior, ele consegue transitar, mesmo estando trabalhando mediunicamente. No caso de Eugênia, já não acontece isso, ela está a questão de centímetros do corpo. Ela experimenta aquela expansão do perispírito, mas não tem a liberdade, por exemplo, que o sono proporciona.
Ela está a um átimo de se religar ao corpo físico. E a resposta é justamente sobre isso. Ele pergunta, né, se nessa condição nunca se mantém a longa distância. E Aulus responde, sim, sempre que o esforço se refira a entidades em desajuste, o medianeiro não deve ausentar-se demasiado. Então há uma expansão, mas ali fica-se próximo diante de qualquer situação que possa acontecer. E ele ainda faz. Oi. É necessário que se faça depois de tudo concluído aí, a reposição de energia para o médium, através do passe? É importante que a casa faça, no final dos trabalhos, o passe em todos os médios, porque algumas comunicações demandam muito fluido vital e geram desgaste. E se depender apenas do equilíbrio mental do médium, isso vai levar tempo para ser recolocado, reconstruído. Então, há uma instrução, até mesmo do espírito André Luiz, no livro das Obsessões, que no final do trabalho, todos tomem passe, no final do trabalho. Se não tem médium que chega quer tomar passe antes do trabalho, durante o trabalho e no final do trabalho. Não necessita disso. Durante o trabalho, assim, esse irmão aqui, ele foi atendido, foi encaminhado novamente. É necessário, neste momento, fazer a reposição? Não. Nesse momento é necessário que o médium alcance a independência dessa questão de passe, porque senão ele vai sentir mal, sim. Ele vai sentir todas as sensações do espírito, mas ele precisa mentalmente se recompor. Isso é um dever, e no final ele vai ser reabastecido a ponto de ter saúde, porque a mediunidade bem trabalhada gera saúde para o corpo físico e nos dá, assim, planificação para que os trabalhos se desdobrem tempo mais tarde. Mas há uma preocupação, Angela, e isso é muito comum em alguns trabalhos mediúnicos que a gente já assistiu, está tendo a comunicação do espírito sofredor, já coloca um dando passe. Aí há uma mistura do próprio fluido do passe, da mente do passista, da mente do comunicante, da mente do médium, e aquilo ali vai criando uma complicação para a veracidade da comunicação. É mais importante um médium passar a comunicação, sentir tudo aquilo para ter uma visão maior da própria comunicação, para ter uma certeza maior daquilo que está vivendo, e deixar para que esse reabastecimento seja feito apenas nos momentos finais, nas comunicações dos mentores, no fechamento do trabalho, onde a própria sala muda a dimensão espiritual das vibrações. E a gente deve educar os médiums. É lógico que às vezes o médium, ainda incipiente, ainda iniciando, pode precisar durante o trabalho. Ele passou por uma comunicação, ele está sentindo muito mal. Você vai fazer o atendimento naquele momento, depois ele vai tomar o passe, mas você vai orientar, olha, nós te atendemos durante o trabalho, mas isso não é uma rotina. O médium precisa buscar, através da própria mente, o equilíbrio. Porque quando ele força buscar esse equilíbrio, ele vai estar afastando dele todos os fluidos perniciosos da comunicação. Se ele cria uma dependência, ele não se liberta com facilidade. Aí depende de um passe, depende às vezes de uma sacudida, tem médios que a gente tinha que quase que jogar água em cima para poder sair de um processo neurológico que a comunicação se colocava. E isso também se dá por falta de controle. Aqueles que não se habilitaram realmente para o trabalho mediúnico. Como que se formavam os trabalhos mediúnicos que a gente participou? Você chegava na casa espírita, às vezes com algum desequilíbrio mediúnico e já ia direto para o trabalho. Então você não tinha uma instrução, uma preparação, um conhecimento, era exposto direto ao trabalho. Aí você manifestava comunicações, na maioria das vezes, de espíritos sofredores, que, na verdade, te obsidiavam, consumia sua energia, aí você tomava o passe, os passes eram aqueles
que quase arrancava a pele da gente, que o passista passa a mão aqui, passa a mão ali, se despertava. Então, tudo isso ia gerando em nós certos traumas e desequilíbrios que não são compatíveis com a orientação que nós temos hoje. Então, receber o espírito sofredor, aquilo causou um desgaste, deixa que ele busque o reequilíbrio através da prece. E no final ele é reabastecido. Então ele sai da reunião leve, ele sai da reunião muito melhor do que quando ele entrou. Mas se no primeiro sinal de desgaste, aí você pega o passista e coloca lá. Aí a mente do passista, a energia magnética, o pensamento de todo mundo influenciando, acaba misturando muita coisa na comunicação. Nós devemos tentar evitar esse atendimento e só fazê-lo em casos realmente aonde a pessoa não ainda preparada totalmente sinta extrema necessidade, como acontece em comunicações de espíritos suicidas, aonde alguns médiuns que dão um campo muito grande sentem muito mal. Mas até esse sentir do cheiro, das sensações dos suicidas, que às vezes destravam em nós medos, né, das nossas próprias imaginações, acabam nos desequilibrando. Por isso, a nossa mente deve estar voltada e entender o processo. Pô, a comunicação terminou, você está se sentindo esgotado. Faz a sua prece. E aí você vai se reabastecer e alcançar novamente o equilíbrio. Agora, no final dos trabalhos, é sempre indicado que os passistas façam o atendimento coletivo a todos que trabalharam e sem a necessidade de tomarem passe, porque a partir do momento que estão fazendo, que estão ministrando, estão recebendo. Aqui ele colocou para nós, né? Sempre que que o esforço se refira a entidades em desajustes, o medianeiro não deve ausentar-se demasiado. Com um demente em casa, o afastamento é perigoso. Quanto mais se afasta do corpo físico, mais campo se dá ao espírito. A gente vai falar, mas como é que eu faço isso? Como é que eu me afasto? Isso está muito na nossa intenção. Por exemplo, você faz uma meditação guiada, de repente você consegue sair do corpo físico com lucidez. Qual o pensamento que você tem? Excursionar pelo mundo espiritual, pedir a espiritualidade que te leve, medo de desencarnar e voltar, tudo isso interfere nesse afastamento do corpo físico. Tarcísio, Oi. acho que é no livro Há 2000 Anos que o Chico que comenta que tem um momento que ele pergunta para o Emmanuel como é que eu estou vendo isso tudo. Uhum. Ele começa a perceber que ele está como se ele estivesse vivendo mesmo naquele tempo, né, do Publio Lentulus. Nesse caso, o Chico foi mais longe? Você acha que... Ele experimentou, assim, uma expansão muito grande, porque a resposta de Emmanuel é interessante, falando que ele estava sob uma hipnose, né, e ele estava vendo aquilo que Emmanuel estava lembrando. Então, ele viaja no tempo. Olha como é que é interessante esse ponto. Ele psicografando o livro, naquele momento, ele está como se estivesse vendo tudo que estava passando, como se ele vivesse a história. Ele conta numa das suas biografias que quando psicografou Paulo e Estevão, e ele também debaixo dessa hipnose que o mentor espiritual projetava, naquele momento, né, da planície da Síria, da entrada em Damasco, quando Paulo vê Jesus, ele fica tão encantado com a visão que a psicografia para. O sentimento dele, mesmo fora do corpo físico, reflete na mecânica da psicografia, ele retorna ao corpo, cai de joelho em lágrima, porque diz ele, né, aos amigos que ele conversou, que é uma coisa esplendorosa a visão que Paulo teve. A gente imagina, porque é uma obra que você lê e muda a sua vida. Então, a gente imagina, no caso da psicografia dos espíritos superiores, nós vamos experimentar uma liberdade maior. Ele vai falar logo aqui, ó.
Mas se o nosso lar está custodiado por amigos cônscios de si, podemos excursionar até muito longe, porquanto nosso domicílio demorar a ser aguardado com segurança. No concurso aos irmãos desequilibrados, nossa presença é imperativo dos mais lógicos. Uma médium que viveu isso intensamente foi Ivone Pereira. Ela era um médium de desdobramento. A maioria dos seus livros, ela viveu eles em desdobramento e psicometria, porque era um instrumento mediúnico valiosíssimo, e depois ela retornava ao corpo físico para psicografar. Por isso que as obras dela são de uma profundidade tão grande, você vê Memórias de um Suicida. Um livro que, quando foi psicografado e apresentado à FEB, a FEB não aceitou. Eles não tinham nem conhecimento para comparar a profundidade daquela obra. Ele falou, não, isso aí é algo diferente, não existe nada que me possa dar certeza que isso é real. Aí ela foi queimar o livro. Ela achou que estava sendo vítima de obsessores. E o Dr. Bezerra aparece ali na vidência e diz, guarda isso. Isso daí é uma obra-prima da psicografia. E ela teve que guardar por 30 anos para que as obras de André Luiz viessem, as pessoas fossem imaginando o mundo espiritual, abrindo o campo, e quando publica Memórias de um Suicida, palavras de Divaldo Franco, ele foi publicado em 1957, a primeira edição, o espírito André Luiz disse por Chico Xavier que Memórias de um Suicida era a maior obra psicografada dos 50 anos anteriores a ela e dos 50 posteriores. Nada haveria maior do que isso. Porque ela, custodiada por Charles, Frederico Chopin, Bezerra de Menezes, que eram seus mentores, ela excursionava no mundo espiritual. Ela adentrou aqueles vales, ela enxergou aquele sofrimento. Então, a psicografia, quando você lê, é algo que vai lá dentro, como Paulo e Estevão, como Renúncia. São obras-primas da psicografia, porque o médium experimentou uma liberdade tão grande que proporcionou ao espírito colocar sentimentos reais naquela obra. Na comunicação dos sofredores, isso não acontece, porque você não tem essa liberdade, então eles vão vir fragmentando, o que não justifica, às vezes, questionamento, aquelas pessoas que ficam querendo identificar, mas qual que é o seu nome, aonde que você morou? Não há uma abertura muito grande para essas particularidades, sem colocar em risco a integridade do médium. Diferente das comunicações de Allan Kardec, lá na Sociedade Parisense, livro Céu e Inferno. Ele fazia evocações. Então, como ele fazia evocações e a reunião era de cunho científico, a espiritualidade preparava os espíritos, eles já vinham prontos para aquele questionamento, e ali ele conversou com suicidas, com criminosos arrependidos, com vários que foram perseguidos, queimados pela Inquisição. Ele consegue perquirir profundamente, porque aquelas próprias almas estavam preparadas para aquele tipo de reunião. Era uma reunião voltada para a evocação, diferente da desobsessão, que é voltada para atendimento. Então, o espírito incorporou na desobsessão, aí vem o doutrinador curioso, mas qual que é o seu nome? Aonde que você morreu, né? Aonde você morou? O que que aconteceu? Ele não sabe, ele tem perturbação mental, é um alienado. Ele está tentando se adaptar a uma vida espiritual, ele não vai informar nada direito. E isso eu falo assim, esse médium aí, ó, tá fingindo. Porque o que ele está falando aí não bate com o que eu estou pensando. Ainda levanta um pensamento totalmente crítico ao trabalho. Então, a gente precisa entender que na reunião mediúnica não é uma reunião para questionamentos, para identificação de espíritos. Alguns podem apresentar uma certa lucidez. Podem.
O médium, às vezes, já com um grau de trabalho grande, de desenvolvimento grande, pode apresentar uma versatilidade maior. E aí você ter particularidades da vida. Nesse caso que nós estamos estudando, é um caso de desobsessão. Um espírito perturbado, que vem com dificuldades, mas ele ainda vai ter um aclareamento da sua vida através da facilidade e do equilíbrio da médium Eugênia. Encerrando aqui, né, essa partezinha, ó, fitou Eugênia preocupada e vigilante ao pé do enfermo, que começava a falar e sentenciou: se preciso, nossa amiga poderá retornar ao próprio corpo num átimo, num momento. Qualquer pensamento que ela tenha, que fuja ao propósito de ajudar, faz com que ela retorne. Se ela tiver medo, insegurança, incerteza, se ela não se sentir bem no trabalho, se ela for uma pessoa com problema de autoestima, não vou, eu estou dando comunicação, o que que eles estão pensando? Acabou. Precisamos estar muito bem preparados para o trabalho mediúnico, seguros. Ah, mas se eu nessa segurança toda for criticado, continue seguro. Eu estou sendo criticado, ótimo, é sinal que eu preciso melhorar e que eu estou no caminho para melhorar. Agora eu penso dessa forma. Eugênia estava pronta. Se for preciso, ela pode retornar num átimo. Acham-se ambos num consórcio momentâneo em que o comunicante é a ação, mas no qual a médium personifica a vontade. Em todos os campos de trabalho, é natural que o superior seja responsável pela direção do inferior. Outra parte interessante, nós estamos na desobsessão, estamos recebendo espíritos em dificuldade. Se nós apresentarmos as mesmas dificuldades dos espíritos, vamos desencarnar e entrar na fila dos sofredores. É algo que a gente começa a pensar, que a gente começa a refletir. O visitante passou a destra pela face num gesto de alívio e brandou o transtornado. Agora a gente entende. Por que que ele está sentindo aliviado? Porque ele estava em transtorno mental. Ele estava bem enquanto estava acoplado ao obsidiário. Retirou, perdeu o equilíbrio. Quando incorpora, ele chega e sente alívio. O processo da incorporação é o mesmo processo da obsessão. Só que ali é um alívio momentâneo. E ele começa a falar: vejo, vejo, mas por que encantamento me prendem aqui? Que algemas me afivelam a esse móvel pesado? Porque ele não tinha liberdade. Ela controlava os seus movimentos. E, no entanto, ele sentia-se, a princípio, uma liberdade, mas não tinha, ao mesmo tempo, a liberdade que queria. E, acentuando a expressão de assombro, prosseguiu: qual o objetivo dessa assembleia em silêncio funeral? Quem me trouxe aqui? O pessoal que já está mais habilitado ao trabalho mediúnico, né? Quantas vezes os espíritos falam assim: mas por que eu estou sendo julgado? Porque ele acha que está diante de um tribunal. Pessoas em silêncio, e as questões deles sendo levadas a sério, sendo levantadas, sendo discutidas. Ah, mas que autoridade vocês têm para me julgar? É um argumento que eles usam na tentativa de dissimular as próprias ações. Aqui ele usa um argumento parecido, né? Qual o objetivo dessa assembleia em silêncio funeral? Por que está todo mundo quieto? Eu estou acostumado a estar com ela na casa dela, uma casa comum, uma casa agitada. Vimos que Eugênia, fora do veículo denso, fora do corpo físico, escutava todas as palavras que lhe fluíam da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-as de maneira automática no centro da memória. É o que a Ângela perguntou lá no início. Ela tem consciência e lembrança de tudo. Aí chega na hora da avaliação, referente à comunicação que passou por você. Ah, eu não lembro direito, o que que foi? Como é que você não lembra se passou
pela sua memória. É falta de atenção, ou indiferença do médium, ou uma necessidade assim, não sei bem o que foi, o que eu fiz, para não ser cobrado. Não, a comunicação se deu a isso. Eu senti aí, dessa forma, de repente eu não consegui expressar muito bem, mas a tentativa foi essa. Estou aberto a qualquer avaliação para corrigir o meu trabalho, para melhorar o meu procedimento. O sofredor, disse o assistente convicto, ao contato das forças nervosas da médium, revive os próprios sentimentos e deslumbra-se. Então, ele que chegou todo perturbado, ao momento que ele incorpora, sente-se senhor de si. Queixa-se das cadeias que o prendem. Cadeia essas que em 50% decorrem da contenção cautelosa de Eugênia. Porta-se dessa forma como um doente controlado, qual se faz imprescindível. Então, nós vamos parar aqui nessa noite e, antes da gente parar, vamos fazer uma reflexãozinha aí. 50% decorrem da contenção de Eugênia, porque nem todos os médiums estão habilitados para o trabalho mediúnico. Então, na maioria, a espiritualidade tem que fazer contenções magnéticas para conter. Neste caso, no nosso trabalho, Eugênia é um médium habilitado. Imagina quando a gente vai tirar nossa carteira de habilitação para dirigir. A gente precisa de curso, frequência, aula, estudo. Sérgio, Oi, deixa eu pode te falar. perguntar. Nós terminamos, então, aqui uma reunião mediúnica, Uhum. né? Aí não foi ainda concluído o atendimento a essa entidade. Não, aqui Não é foi que ela só o já recolhida. princípio. Não, eu estou falando assim, simulando, como se a gente Certo, tivesse uma reunião mediúnica. certo. Terminou o tempo. Uhum. Não foi concluído ainda o atendimento a essa entidade. Onde ela fica? Essa entidade, na maioria das vezes, permanece internada na instituição, casa espírita. Ela pode ser transferida a alguma instituição no mundo espiritual, mas na maioria das vezes ela fica ali e esse trabalho tem continuidade. Aí a gente fala assim, mas é engraçado, eu não vejo essa continuidade no meu grupo. Na maioria das vezes, nós temos um trabalho e depois esse trabalho nunca mais se repete. Exatamente isso. Você tem que avaliar Exatamente. A gente percebe. a gente tem que avaliar a questão do médium nesse ponto. Porque se ele foi instrumento da espiritualidade, e naquele momento, aquele trabalho que ficou ali não teve uma sequência, há de se perguntar ao mentor da casa, e o trabalho direcionado que foi feito semana passada? Foi concluído? A espiritualidade deu conclusão? Nós não tivemos um acompanhamento? Por isso, nós tínhamos antigamente esse hábito de fazer quase que um registro de cada comunicação. E a espiritualidade era algo comum, hoje em dia eu nem vejo mais condições disso acontecer. Eles programavam, esse trabalho terá continuação daqui a 15 dias. Aí, daí a 15 dias, você tinha que ler para que o trabalho tivesse continuação. Então, não tinha continuação. Você praticamente, né, intervia para que o médium fizesse uma evocação daquele trabalho. Alguns trabalhos vão desdobrar no mundo espiritual. Eles têm apenas um choque anímico dentro do trabalho mediúnico e se desdobram, mas a espiritualidade pode orientar. Uma casa bem direcionada, os espíritos no final do trabalho dirão: o trabalho que passou pelo médium fulano de tal foi direcionado ao mundo espiritual e será dada continuação lá. Ou na próxima semana, teremos a continuação nessa casa. Ou nem anunciar, mas os dirigentes precisam estar atentos a isso. Porque senão a gente vai vendo só fragmento de trabalho. Há um princípio ali, fica por isso mesmo. Há outro ali, fica por isso. Porque a gente está servindo só mesmo de recepção de sofredores. Nem ajudamos, nem temos condição de dar continuidade. Se o trabalho estiver equilibrado, nós vamos receber, nós vamos atender e dar continuidade. No livro Diálogo com as Sombras, nós vamos ver trabalhos que começaram num processo obsessivo, o espírito é resgatado,
trabalhado, orientado, modifica as suas intenções, reencarna na família daqueles que eram obsidiados, tudo acompanhado pela casa espírita. Aí você vê o que é um trabalho sério e aonde que ele chega. Então, a gente não está fazendo toda essa orientação para ficar, bem colocada essa questão, simplesmente jogando água no fogo. A gente precisa dar sequência, entender para onde que está indo esse trabalho e qual que é o nosso trabalho, qual que é a nossa função como médiuns, participantes, passistas, orientadores, dentro do trabalho mediúnico. Na semana que vem, nós vamos dar sequência a esse trabalho. Creio que a gente vai encerrar esse capítulo. É um capítulo inteiro mostrando apenas como se processa a comunicação psicofônica consciente. O capítulo vai terminar quando começa a doutrinação. Então, aquilo que às vezes são frações de segundo da percepção à comunicação, ele abre um capítulo para que a gente entenda, para que não haja dúvida, para que aí, fortalecidos pelo conhecimento, a gente tenha segurança. Não adianta a gente chegar lá no trabalho mediúnico, o médium está cheio de dúvida, mas será que é, será que não é? Não está preparado. A prática é a teoria aplicada. Existe uma divergência muito grande. A pessoa fala, teoria é uma coisa, prática é outra. Na doutrina espírita não há isso. No trabalho mediúnico sério, orientado pela doutrina espírita, não há isso. A prática será a teoria aplicada. Aqui nós temos a teoria retirada da prática de um trabalho mediúnico equilibrado. Transferir para a nossa realidade é um dever nosso. Então, nós vamos encerrar nesse parágrafo, tá? Semana que vem, nós vamos começar na pergunta de Hilário, né? E se a nossa irmã relaxasse na autoridade que ela exerce sobre a comunicação? Vamos fazer o nosso agradecimento a Deus por este momento, por estes instantes que a gente passou com o pensamento ligado nesse propósito. A gente sabe, Senhor, que é muito difícil implantarmos um trabalho mediúnico dentro das margens que estão sendo estudadas. Mas como seria bom, Senhor, que o nosso trabalho fosse direcionado pelos espíritos superiores, que eles encontrassem em nossas mentes um reflexo para os seus pensamentos, e a partir daí direcionasse o nosso grupo, para que a gente pudesse ajudar e ser ajudado, aprender com as experiências dos nossos irmãos que sofrem e crescermos espiritualmente a partir delas, fazermos amizades duradouras, de amigos que irão nos acolher daqui a um tempo, quando adentrarmos ao mundo maior. Que esses momentos que estamos afastados fisicamente da casa espírita possam ser momentos de profunda reflexão, aonde vamos desenvolvendo em nós um senso crítico para tirarmos de nós, Senhor, o orgulho, o egoísmo, o interesse pessoal que tanto tem dificultado o nosso contato com o mundo superior. Abençoe, Senhor, a todos os nossos companheiros que acompanham o nosso estudo. Abençoe aqueles que poderão assistir mais tarde e refletir sobre as verdades do Espírito. Abençoe o nosso país, Senhor. Guie ele para que se torne o coração do mundo, o pátria do Evangelho. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continue conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Até semana que se